Cipó caboclo tá subindo na birola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Após as principais conferências ambientais internacionais que ocorreram entre 1972 e 2012, a ONU, percebendo que os indicadores econômicos, sociais e ambientais de 2015 para baixo eram pessimistas quanto ao futuro das próximas gerações, propôs aos seus 193 países membros a Agenda 2030, um plano global composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de 169 metas, para que esses países alcancem o desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos até 2030. Dentre as metas contidas no Objetivo 12, destacam-se duas. Uma delas propõe reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. A outra propõe reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Cerca de 1/3 dos alimentos produzidos para consumo humano são perdidos ou desperdiçados globalmente, o que corresponde a cerca de 1,3 bilhão de toneladas por ano. Portanto, a situação torna-se difícil quando 842 milhões de pessoas no mundo enfrentam a fome e 98% delas vivem em países em desenvolvimento, conforme o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Grande parte do ganho necessário para fazer frente a este desafio de aumentar a produção global de alimentos pode vir da redução das perdas e do desperdício. As perdas acontecem na cadeia de suprimento de alimentos, que são a de pré-colheita, coleta, armazenamento, transporte, industrialização e varejo. Os produtos agrícolas são transportados, refrigerados, processados, transformados, comercializados, tratados e embalados. No processo de venda nas ceasas, por atacado e varejo, onde uma grande parte das perdas de alimentos acontece, pois permaneceu por vender, através do cumprimento da legislação de segurança alimentar e qualidade e padrões estéticos, estratégias de mercado e aspectos logísticos. As centrais de abastecimento têm origem no Sistema Nacional de Abastecimento, que implantou a partir da década de 70 as principais ceasas e promoveu o estabelecimento de normas de comercialização, informações de mercado e técnicas de produção para o segmento hortigranjeiro no país. Após 14 anos, prematuramente no final de 1986, o SINAC, através de novas diretrizes governamentais, foi bruscamente interrompido a partir de mudanças nos controles acionários das empresas ceasas para os estados e municípios brasileiros. Com o resultado do processo de extinção do SINAC, houve o consenso entre as ceasas de que necessitavam de algo que mantivesse a ideia de sistema e criaram em 1987 a Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento, a Abracem. A Abracem vem se destacando como a única tentativa de manter a unidade sistêmica do processo de comercialização de hortigranjeiros no país, sendo filiada à União Mundial de Mercados Atacadistas, bem como à Federação Latino-Americana de Mercados de Abastecimento. Solicitado pela Abracem a partir de 2005, com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e operado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, foi instituído o PROHORT. Segundo a CONAB, em 2017 foram comercializados nas ceasas do Brasil mais de 17 bilhões de quilos de produtos hortigranjeiros, um número significativo na comercialização de alimentos. As ceasas têm como particularidade a concentração física de grande parte da produção agrícola brasileira. Dentre os impactos ambientais oriundos da cadeia alimentar, um aspecto que deve ser destacado é a geração de resíduos. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, as principais causas de deterioração dos alimentos são de origem microbiana, química e enzímica. Estas reações ocorrem de acordo com certas condições próprias do alimento, tais como composição, atividade de água e também em decorrência de fatores externos. Os fatores extrínsecos são a temperatura ambiente em torno de 30 graus, a presença ou ausência de oxigênio e luz. Diante da quantidade de produtos comercializados nas ceasas, vêm as
perdas e, concomitantemente, vêm os resíduos gerados. Fica clara a necessidade do correto manejo desses resíduos, levando em consideração a ordem de prioridade conforme as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. As centrais de abastecimento do Brasil se inserem na cadeia de fornecimento na fase de venda a atacado. Existem perdas, entretanto, não existem dados disponibilizados sobre estas perdas. São difíceis de dimensionar, não são divulgados ou não são computados. Diante desta realidade, defende-se aqui a importância de se ter o cálculo de perdas de alimentos nas centrais de abastecimentos do Brasil e, assim, buscar uma possível solução para evitar tais perdas. Para isto, foi pesquisado o quantitativo de perdas de alimentos em 15 centrais de abastecimento do Brasil no ano de 2017 e utilizados. A tabela 1 mostra que o volume enviado para o aterro foi de 134.747 toneladas de resíduos orgânicos e inorgânicos, referentes ao volume comercializado de quase 11 milhões de toneladas. Entre as diversas ceasas, observa-se que o volume enviado para o aterro variou 0,89% e 2,37% do comercializado, ficando uma média de 1,25% no total de resíduos. Neste caso, observou-se que o volume enviado para o aterro sanitário sem reciclagem é alto, já que se considera ideal o envio para o aterro apenas dos rejeitos. Mas na prática, este tratamento é ainda amplamente aceito, com ausência de beneficiamento econômico dos resíduos e consequências para o meio ambiente, conforme preceitua a PNRS de 2010. O percentual de orgânico nos resíduos apresentou-se variando de 45% a 94%, com uma média de 78% e uma mediana de 80%. Com estes valores, verifica-se que houve um volume de orgânico entre as ceasas desde 868 toneladas em Teresina a 36.596 toneladas na CEAGESP. Para o total das 15 ceasas, observa-se um total orgânico de 105.717,5 toneladas, como mostra a tabela. Em relação aos resíduos sólidos urbanos, onde a fração orgânica é em torno de 51%, conforme os dados do IPEA, as centrais de abastecimento do Brasil, participantes deste estudo, apresentaram uma média de 78%. Estes números comprovam o potencial existente para tratamento da fração orgânica. Utilizando o manejo adequado de resíduos orgânicos, soluciona-se assim mais da metade dos problemas ligados aos resíduos nas ceasas. Através da investigação das perdas dos alimentos vegetais nas centrais de abastecimento do Brasil, foi observado com o volume comercializado, o volume enviado para o aterro e o percentual de resíduos orgânicos, por meio de composição gravimétrica, além de determinar as perdas de resíduos orgânicos por ceasas. Tabela 3. Estes dados, então, correspondem à pergunta norteadora desta pesquisa, que as perdas de vegetais nas ceasas são de 105.717,5 toneladas, que representa 0,98% do total comercializado. Importante frisar que este total de perda, embora pareça percentualmente pequeno, em números absolutos, representa mais de 105 mil toneladas de alimentos. Considerando o consumo per capita do brasileiro, seria suficiente para alimentar uma população como a do estado de Rondônia durante um ano. Em termos financeiros, o prejuízo ultrapassa a casa dos 210 milhões de reais. A hierarquia de recuperação de alimentos é um recurso que alguns países desenvolvidos já utilizam e tem representado a minimização de perdas de alimentos e geração de resíduos, o que causa menos impactos ao meio ambiente. A hierarquia de recuperação de alimentos prioriza ações que as organizações podem tomar para evitar e desviar alimentos perdidos. Cada nível da hierarquia concentra-se em diferentes estratégias de gerenciamento para os alimentos perdidos. A hierarquia de recuperação de alimentos, em consonância com os ODS da Agenda 2030, proposta deste estudo, pode ser usada para diminuir os impactos atuais causados pelas perdas de alimentos e geração de resíduos nas centrais de abastecimentos do Brasil, cujos números foram demonstrados e analisados aqui, pois se considera a aplicação dessa orientação uma possível solução para esse problema. Morar no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas
vidas, bom lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Gavina, Cerejeira, Baraúna, Imbuiapau, Sova, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Ipê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Induzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau, Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau, Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo corre perigo.